por mais esta rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui nesse momento para adorá-lo, para glorificá-lo. Hoje nós vamos falar, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, sobre a família de Herodes. Como esse canal é um canal genérico, a gente passa louvores, passa músicas, né? Um canal também eclético, a gente traz alguns estudos, pregações, ensinamentos bíblicos. E você que queira crescer na graça e no conhecimento, esse é seu canal. Que Deus continue te abençoando e também essa palavra pode te enriquecer. Através da palavra de Deus, o nosso crescimento espiritual, ele é exponencial. Nós vamos crescendo na graça, no conhecimento, vamos aproximando mais de Deus, conhecendo a Bíblia Sagrada, crescendo na graça e no conhecimento. Então, hoje nós vamos estudar baseado no manual bíblico, esse aqui, Interação da Sociedade Bíblica do Brasil, e nós vamos tirar um texto aqui para a nossa meditação que diz o seguinte: quando os romanos organizaram o Império no Oriente, em 63 a.C., Pompeu nomeou um sacerdote chamado Hircano para governar a Galileia, a Samaria, a Judeia e a Pérea. Hircano tinha um vizir astuto. Então veja bem, um idômeo chamado Antipater, que sabia como usar o poder com perspicácia em proveito de sua própria família. Ele garantiu cargos importantes para os dois filhos, Fazeel e Herodes. E quando a Antipater foi assassinado em 43 anos, antes de Cristo, os dois jovens o sucederam, assumindo em conjunto as funções do vizirado na corte de Hircano. Então veja bem, você que está chegando agora, se não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário, o seu like. Veja bem, o seu comentário é muito importante. Se você tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta. E dentro da medida do possível, nós estaremos te respondendo, tá certo? Diga da cidade onde você está falando e você vai escrever #Herodes. É o estudo desse momento. Herodes o Grande. Fazael logo foi vítima de um ataque dos partos que seguiu ao assassinato de Júlio César, que pretendia pacificar suas fronteiras. Então Herodes fugiu para Roma e impressionou Otaviano, o futuro Augusto, de tal forma que recebeu a tarefa de recuperar a Palestina, o que ele fez entre 39 e 36 a.C. Ele teve uma administração pró-romana bem-sucedida que durou 34 anos e ficou marcada pela construção do porto e da base romana em Cesareia e de um templo dedicado a Augusto na região de Samaria. Ao mesmo tempo, Herodes conciliou os judeus que os judeus odiavam, por ser edomita, ao construir o grande templo de Jerusalém. Você já ouviu falar no grande templo de Jerusalém, não é verdade? Se você ainda não ouviu falar, deixe aí nos comentários que a gente poderá trazer um estudo sobre esse grande templo de Jerusalém. Então, era um ótimo diplomata, dividiu a oposição ao suprimir a velha aristocracia. Então a gente vê isso hoje também no mundo político. Aristocratas, diplomatas, alguns com ótimas intenções, outros com intenções escusas. Mas vamos continuar aqui nosso estudo sobre a família de Herodes. Mas se casou com Mariane, uma aristocrata, e constituiu uma nobreza de oficiais. Olha que interessante. Estimulou a lealdade à sua casa, ao fundar um partido judaico pró-Herodes, os herodianos. Então você observa que sempre houve política e houve as politicagens, como neste ano é o ano político, tá aí o Brasil dividido, de certa forma, uns querem Bolsonaro, outros querem Lula, outros querem Ciro Gomes, outros estão indecisos, outros estão em cima do muro. Então você observa que sempre houve a questão da política e a politicagem. Então você observa que criaram esse estudo. Só um momento aqui, meu amigo, minha amiga.
nós vamos desligar aqui uma situação aqui e já estamos de volta. É isso aí, ok? Então veja bem, né, como nós estávamos falando, ele criou o Partido Herodianos, estabeleceu uma burocracia segundo os moldes dos Ptolomeus do Egito e assegurou seu poder com um exército de mercenários e um complexo de fortaleza. Você já ouviu falar de mercenários no meio político, né? Alguns até usam de subterfúgios para tentar enganar, mas o Espírito Santo sempre nos mostra, o Espírito Santo sempre nos revela. Você que ora, você que tem o Espírito Santo na vida, você sabe de que lado você está, que lado você vai seguir, né? Se é direita, se é esquerda. Então veja bem o preço que teve de pagar por seu estilo de vida arriscado, foi tensão dentro de sua própria família, assassinato e finalmente paranoia, né? Será que tem alguma coisa a ver com o Brasil? Será que tem alguma coisa a ver com a política do Brasil? Então veja bem, né? Por isso que nós precisamos estudar sobre a religião, estudar sobre a política, né? E o Espírito Santo sempre nos direciona. Então, continuando aqui, meu amigo, minha amiga, esse foi o Herodes, que era rei quando Jesus nasceu, né? O que sabemos a respeito deste Herodes condiz com os relatos sobre a inveja dele em relação ao rei rival, que havia nascido, e o brutal massacre dos meninos de Belém. Você lembra quando ele mandou matar todas as crianças porque nascera um menino e alguém estava dizendo que ele seria o rei? E aí entrou, né, a ganância, o desejo do poder e mandou massacrar várias crianças, não é? Em seu testamento, Herodes dividiu o reino que ele governara durante tanto tempo, com tanta habilidade e crueldade. Olha para você ver, a pessoa que não tem um coração cristão, ele se torna cruel, ele não pensa no outro, só pensa nele mesmo, assim como Herodes. Então veja bem, o Arquelau, filho da samaritana Maltace, assumiu a Judéia e a Udomeia, sem dúvida, a melhor parte, não é? O Herodes Antipas, filho da mesma mãe, recebeu a Galileia e a Pérea. E Filipe, filho de uma judia chamada Cleópatra, tomou a Itureia, Traconites e os territórios associados que ficavam ao norte. Então aqui, veja bem, o Arquileu, que herdou os defeitos de seu pai, mas não a sua habilidade, supriu com violência tumultos que ocorreram em Jerusalém. Então veja bem, quando a pessoa recebe um legado de uma pessoa que tem um coração ruim, né, ele massacra a pessoa, ele destrói uma nação, como nós estamos observando aqui. Então o resultado foi uma revolta ainda maior, que exigiu a firme intervenção de Varo, governador da Síria. Então precisa ter sempre um governador. Então o reinado usurpável de Arqueleu durou 6 anos depois de Cristo. Então essa história nós vamos seguir no próximo vídeo, combinado? Essa é a primeira parte e continue aí, que nós vamos seguir no próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus continue te abençoando.